Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral, essa rádio que é amiga e é tão amada por cada um de nós, não é mesmo? Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, mais um domingo para lá de abençoado. Aqui no programa Viver Bem, eu digo para lá de abençoado, como todos os dias que temos essa graça, né? Devemos ser gratos a Deus por despertar, ter a alegria de despertar e olhar o céu, olhar quem está, com quem a gente divide a vida, olhar nos olhos de um vizinho, dos amigos e até aqueles que a gente considera até inimigos, olhar, porque nós temos essa bênção de Deus de escolhermos a nossa atitude frente à vida que nos pergunta o que vamos fazer com um dia que é uma grande oportunidade de fazermos o bem. Gente, mais um domingo do programa Viver Bem, hoje com um tema muito especial, que é prevenção do abuso sexual. Parece um tema pesado, mas não é. E eu convido a todos a ficarem, e a todas também, ficarem bem atentos, que eu trouxe aqui nos estúdios da Rádio Catedral 2 especialistas, 2 psicólogos. Gente, eu confesso, foi muito difícil, muito difícil trazê-los, as imprevisibilidades que a vida nos apresenta, mas tudo é no tempo de Deus. Eu quero dar as boas-vindas pela estreia aqui no nosso programa ao psicólogo clínico, ele também é membro sodalício de Vida Cristã e é o doutor Dante Aragon, já vai falar, vai se apresentar. E quero também dar as boas-vindas e essa excelente tarde à doutora Fernanda Araújo, que é psicóloga e está aqui e aceitou o nosso convite. Então, boa tarde, doutora Fernanda, boa tarde, doutor Dante Aragon. É um prazer, uma alegria ter recebido o sim de vocês. Obrigada, Sônia. É também assim, um prazer poder participar desse programa, né? Numa rádio de peso, né? Que a gente, de referência aí dentro da Igreja Católica. Eu vou me apresentar, né? Como a Sônia falou, eu sou Fernanda, sou psicóloga, já formada há uns 20 anos, não parece, mas passou o tempo, pela UF, fiz formação em Gestalt terapia, tem sempre um olharzinho ali na logoterapia, né? E aí também pude já conhecer a Sônia em outras ocasiões. E faço parte da Reconciliácio. Vou pedir para o Dante explicar um pouquinho melhor o que é a Reconciliácio. Obrigado, Sônia. Obrigado, Fernanda. Muito contente de estar aqui também esta tarde nesse programa. Bom, meu nome é Dante, meu sotaque os que estão escutando já perceberam que eu não nasci no Brasil, mas eu sou brasileiro já, porque moro aqui quase 20 anos. Eu nasci em Lima, sou peruano, mas eu trabalho aqui e realizo a minha missão de vida em Petrópolis, em Rio de Janeiro. E, realizei vários estudos e acabei também entrando no mundo da psicologia. E também começamos dentro da nossa família espiritual, o movimento de vida cristã, algumas iniciativas, e entre elas foi esta da Reconciliácio, que Reconciliácio, assim, bem resumidamente, é uma instituição que nasceu no ano de 2017 e que visa contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa, oferecendo diversos serviços de formação na prevenção, especialmente, né? Então, a partir de 2017, começamos a nos formar nesse tema, que cada vez estava sendo mais falado, e dentro de instituições religiosas, mas também dentro da sociedade civil, e começamos a nos preparar, estudar sobre esse tema, e com a graça de Deus, desde 2017, já são mais de
2.000 pessoas que já receberam alguma formação conosco, a maioria aqui do Brasil, mas também já realizamos algumas formações também fora do Brasil, né? E nós buscamos isso, buscamos atuar neste âmbito da prevenção e da promoção do desenvolvimento integral da pessoa. Então, todas as nossas propostas visam a promoção, não só falar, conscientizar do tema, e sim propor, né, estratégias de mudança para prevenir, entre eles, este tema do abuso, né? Então, muito obrigado por estar aqui nos recebendo, doutora Sônia, e, bom, estaremos aqui para poder refletir juntos. Excelente. E eu quero lembrar a todos vocês, amados e queridos ouvintes, que podem entrar em contato aqui com a gente. A equipe técnica estará ligadinha no nosso e-mail, que é o viverbem@radiocatedral.com.br. Podem colaborar, podem fazer perguntas, podem pedir o contato dos psicólogos aqui. Eles também são palestrantes, eles levam outros temas a instituições acadêmicas, organizacionais, e caso não encontre o contato deles, pode falar diretamente aqui comigo também, pela rádio, que nós temos todos os dados, todas as informações. Também lembrar que se você estiver saindo agora para o seu almoço, hoje, domingo, né? E está com a família, não dá tempo de acompanhar o programa que vai até às 15 horas, que nós estamos também no nosso canal do YouTube. O programa fica gravado, é só entrar lá no portal da Rádio Catedral e digitar lá o programa Viver Bem. Tá bom, gente? E vamos começar, já que o tema é prevenção do abuso sexual. Quando se fala de abuso sexual, doutor Dante, doutora Fernanda, parece um tema bem pesado, merece todo o respeito, né? Porque é algo que, eu diria, é uma das maiores perversidades, né? Abuso sexual. E me vem à mente logo crianças, né, relatos que eu, enquanto psicóloga clínica, também somos atravessados com essa dura realidade, né, de adultos que trazem na sua história de vida traumas referentes a esse lugar. Bem marcante, né? Bem marcante. Então, afinal, o que é o abuso sexual? Sim, é verdade, Sônia. De fato, agora fiquei pensando no tema o programa, né, Viver Bem, né? Como esse desejo humano que temos de viver bem também exige observar o que não nos deixa viver bem, o que não nos deixa viver com a leveza da vida. E entre eles estão as feridas causadas por outros. Então, quando nós tocamos esse tema, né, dos abusos, né, e especificamente o abuso sexual, é um tema pesado, mas um tema que hoje em dia está sendo cada vez mais falado. Isso aí é uma coisa boa, porque você muito bem falou que existe hoje estatísticas que não mentem, e na literatura mais atual falam de experiências adversas na infância. Então, nas experiências adversas de infância, assim, estatisticamente, dizem que uma de cada 4 mulheres já passaram por um tipo de experiência de abuso sexual, e também um de cada 6 ou 7 meninos, né? Claro que o abuso sexual é amplo, né? Não só estamos falando de estupros. Então, sim, é um tema que temos que falar, porque acontece, né? Inclusive existem estatísticas no Brasil, né? Que cada 40 minutos uma criança ou adolescente é vítima de algum tipo de abuso sexual. E eu penso que, assim, quando eu tenho que dar nos cursos, tenho que falar do abuso sexual, eu também incluo um outro termo que é o assédio sexual, porque estão juntos, né? Então, o abuso já é ir além, né? Cruzar, né? Sobrepassar uma linha, né?
de fato, até vem da palavra do latim, né, ad, né, que é justamente ir além. E isto aqui é muito importante porque é um comportamento inadequado que vai além de um assédio. O que é um assédio? Um assédio sexual são insinuações, toques, palavras ou pressões psicológicas de receber favores sexuais, ou seja, algumas ações visando um favor sexual, né? Então, qual é a distinção? Que o abuso sexual e o assédio sexual há uma diferença, sim, de idade, tamanho, de poder. Porém, no abuso sexual, a vítima é usada como objeto sexual para a gratificação das necessidades ou desejos do vitimário, do abusador. E aqui tem uma questão que justamente ajuda a reconhecer que no abuso sexual vemos a incapacidade de dar um consentimento consciente. No assédio sexual, ainda a esfera do consentimento não está contemplado porque são ações que estão visando justamente o que se ultrapasse essa linha e poder obter essa gratificação sexual, né? Então, o assédio não necessariamente envolve estas características que geralmente sim causa constrangimento na vítima, né? O assédio leva a um constrangimento da vítima e não necessariamente uma gratificação sexual. Por que é importante para todos reconhecer isto? Porque é muito presente. Hoje em dia também, infelizmente, nos âmbitos das famílias, também dentro das empresas, há muitos comportamentos que são de tipo de assédio, né? E isso é importante reconhecer, às vezes até distinguir entre um assédio ou um elogio, né? É por isso que é tão importante, nós falamos muito nas nossas formações sobre as relações saudáveis, né? Que nós precisamos respeitar o outro, saber qual é o limite do outro. Então, o assédio e o abuso sexual, infelizmente, está muito presente na nossa sociedade. E também, por outro lado, nós acreditamos que é possível combater e reduzir estes males que acontecem. Excelente. Doutora Fernanda, poderia complementar, claro, uma riqueza e tanta que o doutor Dante nos trouxe, mas poderia complementar dizendo quais são as diferenças entre assédio sexual e abuso sexual, ainda que o doutor Dante já tenha pincelado. Sim. É importante a gente ter claro que quando a gente está falando de assédio sexual, é algo que engloba o abuso sexual, né? O público em geral pode pensar, como o Dante falou assim, abuso sexual é o estupro, né? Sim, vem novamente isso, vem né? logo na mente, uma questão de estupro, né? De uma relação sexual. Só que quando a gente está falando de abuso, a gente tem que pensar no o que houve anteriormente. E aí que entra o assédio, né? É esse passo a passo em que aquele potencial abusador vai percorrendo com a vítima, sem que a vítima até mesmo perceba que tem alguma coisa ruim ali, né? Muitas vezes não acende aquele alerta da pessoa que tem algo ocorrendo. Então isso é importante, por isso a gente trabalha tanto isso, né? São sinais que a gente vai percebendo naquela relação da pessoa com a vítima, que a gente que pode chegar a de fato a ocorrer um abuso sexual. E aí foi o que o Dante falou, né? São palavras, são toques, são até mesmo elogios podem acontecer, já com uma intenção de ir mais além. A vítima, ela fica confusa muitas vezes. Ela não sabe distinguir. Ela pode sentir até um incômodo, um constrangimento, mas pode pensar que é coisa da cabeça dela, que ela está exagerando, né? Ou quando aí envolve umas relações de poder também, né? As relações abusivas também. Exato. Aí assim, não, como essa pessoa que é tão importante para mim, que é superior a mim, né?
ela deve estar certa. É ela que está certa e eu que estou errada. Se eu estou me sentindo constrangida, não sou eu que estou fora do lugar, né? Isso a gente está falando de crianças e de adultos também, né? Sim. Hoje com um tema muito importante, mais do que interessante, que é prevenção do abuso sexual. Gente, não é só o abuso de fato em crianças, em adolescentes, nós estamos falando do abuso sexual e outras formas de abuso também. Junto comigo, nos estúdios da Rádio Catedral, eu estou com os doutores psicólogos clínicos, o doutor Dante Aragon e a doutora Fernanda Araújo. A pergunta que veio da ouvinte Eliane Conceição, que é de São Gonçalo, e eu quero agradecer a Eliane, a participação e a audiência em nosso programa. A pergunta é: como prevenir o abuso sexual de crianças? Muito bem. Eliane, né? Eliane Conceição. Eliane, obrigado pela pergunta. De fato, nós acreditamos que sim, é possível prevenir. Não eliminar totalmente, porque sempre vai existir tipos de abusos no mundo, porém nossa missão, a missão da Reconciliatio é de reduzir. É possível sim prevenir os abusos, especialmente contra crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis, que é nosso foco principal. E por quê? Porque também, estatisticamente, quase 80% das vítimas de violência sexual, de abusos sexuais, estão nesta faixa de crianças e adolescentes. Isso é algo que chama muito atenção, tristemente, mas se entende pelo fato da vulnerabilidade que estas pessoas têm. Então, nós também acreditamos que o abuso sexual contra crianças e adolescentes é como a ponta de um iceberg, e embaixo está coisas que já falamos anteriormente, de estas violências psicológicas, ou também um tema muito importante que é a negligência. A negligência que acontece nos relacionamentos e que faz que uma pessoa use o poder de maneira inadequada e possa abusar de uma criança. Então, sim, é possível, tanto na conscientização das próprias crianças e adolescentes, respeitando a faixa etária, que possam reconhecer a sua sexualidade e também saibam se prevenir. Também uma educação para os pais, dentro das instituições também, falar com, por exemplo, professores. Nós já fizemos formações em instituições educativas e é muito bom quando a escola toda se preocupa, porque todos os funcionários ou pessoas que trabalham na limpeza, todos tenham esta consciência de estar atentos a algum sinal e também saibam, né, sair ao encontro se acontecer alguma situação, né? Até mesmo desenvolver protocolos dentro das instituições, porque muitas vezes a gente não supõe que pode estar acontecendo algum tipo de assédio ou até mesmo algum abuso sexual. E esses protocolos, quando a gente fala especialmente de instituições de educação, na igreja, é importante. Há alguns anos atrás, no início da Reconciliação, a gente fez uma formação no Equador e eu, como mãe, fiquei muito impactada, né? Pensando assim, nossa, meu filho lá na catequese, como alguns cuidados são bons que sejam feitos. Por quê? Na medida em que a própria criança entenda onde está o limite que um outro pode chegar, né? Eu, como mãe... Mesmo que esse outro seja autoridade. Mesmo que seja autoridade, né? Seja um professor, seja um padre, seja uma catequista, né? E, assim, infelizmente, a gente tem que defender as crianças de todos, né? Sim, isso está dentro também da lei, né? Todos os adultos temos a responsabilidade de cuidar das crianças. E nesse sentido, é muito esse
diálogo, né, com as crianças. Também um tema de, doutora Sônia e doutora Fernanda, de umas mudanças de valores também. E também de virtudes, né? Porque se existem atitudes que devemos gerar e também algumas atitudes deixar de ter. Somos um povo que gostamos muito do abraço, do carinho, né? mas também existem pessoas que podem se aproveitar disso. E um exemplo, em Petrópolis, na cidade onde eu moro, uma amiga psicóloga também uma vez nos contou uma história que eu repito muito nas nossas formações, que a filha dela já estava sendo educada com esse tema de se uma pessoa que você não conhece encosta em você ou fala com você. Estava numa farmácia e um senhor falou para ela, uma menina tinha 6, 7 aninhos, oi, minha rainha, que bonitinha você está, né? E aí a menina olhou para ele falou, eu não sou a sua rainha. Então, é engraçado, né? Afinal, provavelmente este senhor tinha boas intenções, é o mais provável. Porém, eu acho um exemplo interessante, porque ela já estava sendo educada com o que, por exemplo, na Igreja Católica falam hoje, a cultura dos bons tratos. Isso aí, bons tratos também é colocar certos limites, algumas virtudes, né? Então, sim, é possível prevenir e também eu penso que existem os aspectos estruturais, mas também existem as atitudes que nós devemos mudar com valores e também o que a Fernanda falou desse tema mais de protocolos, que também às vezes é necessário ter, né, códigos de conduta ou de bons tratos dentro das nossas instituições. Isso que o Dante fala é importante porque não se trata assim, ainda que eu não tenha nenhuma má intenção, eu também devo ensinar a outras crianças, jovens, independente de serem meus filhos, como ele deve ser tratado por um adulto. Sim. Esse é um ponto fundamental que a gente, às vezes, negligencia por conta da cultura, né? Talvez não tenha uma má intenção, mas como é necessário que a gente cuide também dos demais, né? E mostre como deve ser feito. E no âmbito virtual também, né? Que é um tema hoje também. Exato. Saber, né? Colocar limites, né? Esse tema do abuso, né, é realmente muito importante e deve ser falado, deve ser levado principalmente às escolas. E todas as instituições, né? Mas as escolas, as crianças ficam a maior parte do seu tempo. E por falar em crianças, as vítimas de abuso, o índice maior que vocês conhecem são crianças mesmo? Sim, segundo esse estudo de abuso sexual, sim, 76,5% estão nessa faixa de crianças e adolescentes, que é um número muito, muito, muito alto, né? Então, e estamos falando de violência sexual, né? Ou seja, então, sim, o número é muito, muito alto, Sônia. E como eu falei, né? Se estatísticas no mundo um de cada 4 meninas e meninos também um de cada 7, né, que passam por esta experiência, né, de algum tipo de abuso sexual, né. Desculpa, Sônia, só ia dizer o seguinte, que muitas vezes a criança também não se sente encorajada para denunciar. Então, assim, esse número é alto, mas muitas dessas crianças, muitas das vítimas vão levar anos para poder revelar, para entender o que aconteceu e daí revelar e denunciar. Então é difícil a gente captar essa denúncia ali tão rápido, né? Sim. Nós encontramos, como psicólogos clínicos, né, encontramos muitos dessas dores, desses sofrimentos. Exatamente. Na fase adulta, porque eles vão relatar casos que aconteceram muito tempo depois. E que trazem sintomas e marcas feridas que só Deus conhece. E ele sente. E é o que nos levou também, além da clínica, e que muitos de nós já tínhamos experiência de acolher e atender vítimas que passaram por experiências adversas na infância, levar a psicoeducação.
dentro a partir da nossa profissão, ver como é possível, a partir de ferramentas psicológicas, promover habilidades de vida, comportamentos, também como abordar, né, uma vítima, uma criança que talvez tem suspeita ou revelou alguma coisa, tudo isso aí é treinamento. Então, nós precisamos, sim, levar a sério, né, a responsabilidade e o compromisso na prevenção é de todos, mas todos devemos nos comprometer. E uma coisa também, criança, sabemos que as crianças podem mentir, mas neste caso de algum abuso sexual, é muito raro que a criança minta. O que encontramos é o quê? Pressões dos pais, às vezes por esses problemas de litígios, né, para parental. Às vezes um dos pais que obriga que a criança minta. Mas pode ser que a criança minta dizendo que foi abusada sexual? Sim, pode ser, mas os números são muito pequenos. Nesse tema específico, é muito raro que a criança minta. Então, temos que se escutar, né? Às vezes acontecem negações dentro da família, né? A própria mãe, né? Que não escuta a filha quando a filha fala uma coisa do próprio pai, sim, ou do padrasto, e isso aí as consequências na vítima são piores. Eu acompanhei um caso assim, também durante alguns anos, e recentemente a vítima, né, me reencontrou porque me reconheceu pela minha voz, mas ela foi aos meus cuidados ainda muito pequena. E atualmente é psicóloga para ajudar pessoas feridas, tal como ela foi. Que bonito. E eu gostaria de perguntar quem são normalmente os abusadores. É justamente isso que eu ia comentar, que essa é uma das dificuldades, né? A maior parte dos abusadores são pessoas que estão próximas à vítima. E que constroem uma relação de confiança. Exatamente. De afeto, né? Exatamente. Então, podem ser familiares muito próximos, né? Ou amigos da família, ou pessoas que têm a confiança, cuidadores, como, né, os professores, e por aí vai. Então, a gente pensa que às vezes vai ser o de fora, né? Esse é o menor número, infelizmente esse é o menor número. A questão da relação de confiança, ela acaba sendo fundamental para que ocorra esse assédio, né? Porque justamente a criança vai se deixar, né? Vai se entregar, vai acreditar que aquela pessoa está fazendo um bem para ela, né? E muitas vezes, depois que né, está ocorrendo esse assédio, ocorre o abuso, a criança não consegue revelar para uma outra pessoa da confiança dela. Seja porque o abusador ameaça, faz algumas ameaças explícitas ou implícitas, né? Porque pode falar assim, não conta para sua mãe porque não vou deixar mais você usar o celular, né? Essas coisas bobas para quem está olhando de fora, mas no mundo da criança pode ser algo aterrador, né? Pode ser essas ameaças explícitas, como eu disse, ou ameaças mais sutis, né? E a criança, ela acaba entrando dentro de algo que a gente chama de síndrome de segredo, né? A síndrome do segredo. Ela não se sente encorajada a falar. Até mesmo o abusador pode falar assim, ninguém vai acreditar em você. Sim. Por que você vai falar? É isso aí. Ou, pior ainda, pode levar a criança, adolescente, a acreditar que ela tem responsabilidade naquilo que está acontecendo. Sim. Né? Ou mesmo que ela está gostando daquilo. Então, claro, a criança, o adolescente, que ainda não adquiriu uma maturidade, como que ela vai entender que aquela pessoa tão importante para ela, em que ela confia, né? E que talvez os pais confiem, a mãe, o pai, a avó, confia tanto naquela pessoa, pode causar tanto mal a ela, né? No fundo, é ela própria que está buscando esse mal. Infelizmente, é esse cenário que acaba ficando na cabeça, né, da pessoa. Até é um caminho longo, como você mesmo disse, né? Até a pessoa compreendendo que aquilo não era gerado por ela. Sim. Agora, te ouvindo, doutora Fernanda, me vem à mente
falarmos do que é não verbal, que papai e mamãe que estão nos ouvindo agora, professores, que deem atenção, um olhar mais aprofundado. Eu sei que ninguém tem tempo, não se vende porção de tempo em farmácia, nem um quilo de tempo Seria no ótimo. supermercado. Então, muitas das vezes, o papai, a mamãe, tem pressa e não consegue olhar que o comportamento daquela criança está mudando, ela fica mais introspecta, ela não consegue verbalizar. E aí me chama atenção e peço atenção para que possamos olhar se o comportamento dos adolescentes, do jovem, mudou um pouco, dê mais atenção, dê tempo para essa criança poder expressar que algo diferente está acontecendo. Sim, muito importante. Aqui tem uma pergunta que chegou de Kátia Miranda, não diz de onde, mas já agradecemos, Kátia, a sua participação. Ela pergunta o seguinte: poderiam dar exemplos de como educar uma criança para que ela se proteja de um abusador? Exemplos. Obrigado, Kátia, pela pergunta. Como poderia se proteger de um abusador? Bom, acho que a pergunta também coloca um pouco o olhar no abusador, né? Quando falamos de abusador sexual de crianças, geralmente não estamos falando de uma pessoa que possui, por exemplo, um transtorno de personalidade antissocial, né, o chamado psicopata ou sociopata, nem um sádico. Isso é mais com abusadores sexuais de adultos. Quando se trata de abusadores sexuais de crianças e adolescentes, a maioria tem um transtorno de personalidade narcisista com traços antissociais, né, com traços psicopatas. E esses são os abusadores que são mais os preferenciais, que de alguma maneira têm esta parafilia da pedofilia, né, de sentir atração sexual por prepúberes, por exemplo, né? Mas também existem abusadores que são de maneira ocasional, que não possuem um transtorno de personalidade, mas por alguns fatores chegaram a cometer um abuso contra a criança. Então, o tema é muito complexo, e tão complexo que até clinicamente depois os abusadores que vão nas clínicas de recuperação, é muito raro que ele reconheça, né? Por isso que atender um abusador sexual de criança e adolescente é algo muito complexo, e porque são pessoas que têm um perfil muito complexo. Por exemplo, são pessoas gentis, são pessoas que têm um tipo de atração. Sim. Então, eu penso que, assim, como ajudar a criança a se proteger, eu acho que é muito importante o tema de identificar emoções, a identificação das emoções em diferentes faixas etárias, saber que a educação também da sexualidade, nós não falamos educação sexual porque tem uma conotação às vezes mais restrita, né? Não é uma questão dos órgãos sexuais, exatamente, né? A gente pensa na educação sexual, da sexualidade de uma forma global, né? Emocional, corpórea, né? Então, assim, ressaltando também o que o Dante falou, quando a gente fala de etapas diferentes, né? Para uma criança pequena, para uma criança um pouco maior, para um adolescente. A gente sabe também que é importante ter uma linguagem e um cuidado segundo as etapas, né? Então, assim, entender, o Dante havia comentado em outro momento, entender sobre conhecer o próprio corpo, conhecer os limites, né? Que outras pessoas podem tocar ou não podem tocar. Isso é uma coisa bem concreta, né? Onde pode tocar, onde não pode não tocar. E até os próprios pais, Fernanda, né? Exato. Porque existem, por exemplo, um pouco a ignorância de pais que mas que uma ignorância, digamos, positiva, né? Que não sabem bem, mas já surgiram perguntas, né? Até que idade eu posso dar banho na minha filha, né? O pai pergunta. Então, são questões que também fazem parte de toda esta
este cuidado, né, que tem que ter, e diálogo, né, muito diálogo também. Desenvolvimento do pudor, né? Exatamente. Explicar mesmo, né? O que deve, o que não deve ser feito, o que a gente pode aceitar, o que não pode aceitar, por qualquer cuidador, né? Sim. Sim. Quero passar direto para os doutores Dante Aragon e Fernanda Araújo, porque esse tema é muito importante. Provavelmente faremos um outro programa com esse, é o Prevenção do Abuso Sexual 2. Que tal? Se vocês gostarem da ideia, escrevam aqui para a rádio, para o programa Viver Bem, @radiocatedral.com.br, que nós nos organizaremos para trazê-los novamente ao programa. Então, doutores, vou começar com uma pergunta muito importante. Quais são os aspectos psicológicos presentes nas vítimas de abuso sexual infantil? Bom, excelente pergunta. Eu aproveito e falo que eu escrevi com sem achar que eu sou um especialista no tema, mas tenho me especializado um pouco, um livro, e o livro eu trato sobre essa pergunta em um dos capítulos. Em primeiro lugar, eu sim penso que isto, mais do que um trabalho para nós da Reconciliação, é uma missão. Então, todas as vítimas que de alguma maneira possam escutar este programa de rádio, assim, em primeiro lugar, a minha solidariedade. São experiências adversas que marcam muito, e a psicologia sim tem muito que acrescentar. O acompanhamento psicológico é fundamental para poder ressignificar uma experiência tão forte como um abuso sexual na infância. Um amigo que o nome dele é Nelson Giovanelli, que ele é o fundador da Fazenda da Esperança, num curso sobre este tema, ele falou que as cicatrizes, a ferida pode cicatrizar, mas sempre vai ficar uma marca. Essa frase para mim é muito boa para entender esta realidade. Todos nós temos experiências adversas na infância, todos, mas alguns têm experiências mais fortes e às vezes nem sequer buscaram. Então, em primeiro lugar, o abuso sexual não é um diagnóstico, é um evento da vida, um evento trágico da vida, e que traz muitas, sim, consequências psicológicas nas vítimas, né? Em primeiro lugar, há uma realidade que um autor, Amedeo Cencini, fala muito, que antes de tudo é um problema relacional. Então, as vítimas têm um problema de relacionamento pós ou durante o abuso sexual, né? Quando é na infância. Lembrando que na maioria não só acontece uma vez, costuma ser vários abusos, né? Que vão gerando na vítima, especialmente o transtorno de estresse pós-traumático. E o transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é uma característica desse transtorno, que quer dizer contextos prolongados de trauma, não só um evento, senão contextos prolongados de trauma. E eu penso que existem, sim, nós nas formações apresentamos, né, alguns quadros das consequências, né, tanto cognitivas, emocionais, comportamentais. Colocamos, e também não é uma questão matemática, se tem 2 ou 3 vítimas, mas são luzes, e também é bom saber para os cuidadores, para poder observar algumas destas consequências que podem gerar um abuso sexual a alguma criança ou adolescente. E termino falando também que existe uma realidade na vítima de abuso sexual infantil, que é a dissociação, né? A Fernanda também falava antes, né, sobre esta realidade do que o abusador gera na vítima, mas também no próprio corpo, na própria fisiologia da vítima, existe uma realidade que se chama dissociação, que é como um congelamento, né? Aí a gente estuda na psicologia sobre estes fenômenos, por exemplo, de luta e fuga, né? Então este seria como um terceiro elemento que é bem presente
nas vítimas de abuso sexual na infância. Então, gera um congelamento das ações. E isto faz, muitas vezes, isto por quê? Porque é a maneira que eles têm para se proteger, porém, depois, traz consequências muito negativas, o tema do congelamento, né? O cérebro se acostuma, né? Então, a dissociação é útil no momento, mas não é positiva, porque é mal adaptativa. Isto aqui foi um termo estudado desde o século XIX pela Escola Francesa de Psicologia, e que é interessante porque ajuda a compreender estas experiências adversas da infância, esta dissociação que se dá na mente, né, das vítimas, e que em alguns casos até gera um comportamento, por exemplo, provocativo de parte da vítima para com o agressor. Às vezes pensamos por que acontece isso, mas é porque já se gerou, o abuso já gerou uma distorção, uma dissociação na vítima, né? Então, entre outros transtornos também que podem ser gerados, mas eu diria que o principal é o famoso TEPT, né, que é transtorno de estresse pós-traumático e que tem que ser acompanhado profissionalmente, né, pela vítima, para com a vítima. Doutora Fernanda, quer complementar algo mais? Eu acho que vale frisar aqui, que pode gerar essa preocupação, mas então não tem um jeito, né? Foi aquilo que o Danis falou, né? As feridas, elas viram cicatrizes. Ao longo da vida a gente acumula cicatrizes. E as cicatrizes contam a nossa história, né? A gente muito, dentro do consultório, gosta muito de trazer isso, né? A minha biografia, a minha história de vida. Então a cicatriz me conta como que eu cheguei aqui. E como é possível reverter algo que me feriu, que me machucou por um período, e ser como uma salvação para mim, ou uma missão que eu possa assumir, né? Então isso é importante a gente destacar que, ok, passei por uma situação de abuso, então eu estou fadada ao fracasso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente acredita que sempre é possível ressignificar aquele sofrimento, e é possível você, a partir dessa situação que você passou, criar uma história nova, uma história bonita. Ressignificar. Não podemos voltar ao passado e apagar o que nos aconteceu, mas temos toda a chance de recomeçar e escrever uma nova história, porque, segundo a visão frankliana, e vocês sabem, sou especialista em logoterapia, né, nós podemos encontrar sentido até no sofrimento, né, ressignificando, para não cair, a pessoa humana não cair no desespero. Porque se Deus nos concede essa oportunidade de viver, eu estou numa rádio católica, então me permitam, meus ouvintes, a falar e lembrar de Santa Teresinha, que ela diz que precisamos começar. Não é nem hoje, é agora. Então vamos começar a ter uma nova visão e a buscar ajuda profissional, se difícil for, que é claro, as cicatrizes, as marcas, elas ficam, mas existem profissionais capazes, habilitados, não de apagar, gente, não seremos ingênuos nem prematuros de falar. Não vamos apagar, mas vamos ajudar o ser humano a caminhar. Sim. A viver bem. A viver bem a vida que se tem. Sim, e como você falou, não é apagar, eu fico pensando, existe uma filosofia japonesa que nós usamos numa das nossas aulas, kintsugi, que é colar as peças, as cerâmicas com ouro, né? As quebradas, quando se quebra uma peça de cerâmica com ouro. Então a filosofia é, nunca vai voltar ao estado anterior, mas pode ficar mais belo. Então, as imagens das cerâmicas coladas com ouro fica mais belo. Mosaico. Isso para as pessoas que sofrem um abuso sexual, por exemplo, é algo muito importante. Claro, é todo um processo, e por isso, né, por exemplo, o Viktor Frankl, que traz o sentido de vida, a pessoa tem que se encontrar com o sentido, o significado da sua vida. Mas é um processo, não podemos pedir a uma vítima, por exemplo, que perdoe, e às vezes isso demora por muito tempo. Então
a ressignificação, a reconciliação é parte da vida de todas as pessoas, e estas pessoas, eu acredito muito, já que você mencionou, também Deus olha com um carinho especial, porque quer que ressignifiquem a vida, e até algumas delas fazem disso uma missão de vida no futuro. Exatamente, exato. E quais são as terapias, é outra pergunta, né, que melhor trabalham no acompanhamento às vítimas? Eu diria, assim, não existe a melhor, existem terapias, e aí eu diria assim, será melhor, vou dar a palavra aos doutores, mas será melhor aquele que fará o paciente se sentir melhor. Se ele tiver empatia, e aí eu vou beber da fonte de um grande psicólogo especialista em logoterapia, Dr. Alejandro de Barbieri, que ele diz que é o vínculo que cura. Sim. Então, não existem técnicas, existem sim, a ciência tem técnicas, se comprova, não é comprovadamente ciência por conta das técnicas, dos testes, respeitamos, mas é o vínculo, sim. É o vínculo que cura. Então, se o profissional tiver o amor, que eu penso, sim. Né, a primeira terapia que melhor trabalha o acompanhamento das vítimas. Sim, perfeito. E claro, tem as demais, e aí eu passo a palavra para os Não, mas que frase muito boa, e eu tenho que dizer que ele deve ter pego essa frase de Yves Yalom, adoro. Que é a frase dele, mas que eu conheço também o doutor Alejandro, eu já assisti alguns vídeos na internet, e ele é muito bom. Mas essa frase é sensacional, doutora Sônia, né? O vínculo é o que cura, e sim, vivemos hoje uma despersonalização no mundo de hoje. E estas pessoas que sofrem precisam mais justamente ter essa rede de apoio, esse carinho, o amor, e sim, também passar por uma experiência de terapias que ajudem, né? Então, existem várias, a gente estuda aí, existem muitos modelos que realmente ajudam. Eu, assim, em este livro que eu escrevi, eu presto atenção em alguns, e especificamente um que me parece que é muito bom para estas experiências de abuso na infância, é o EMDR, né? Que é a terapia EMDR, que justamente, como eu falei anteriormente, da dissociação, esta terapia especializada em trauma, né? Ou modelo terapêutico também, que é EMDR, que é as siglas em inglês, né? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, é uma técnica que visa o que? Associar, né? Associação. E a própria, quem inventou este MDR, Francine Shapiro, ela define o trauma como a lembrança de um evento que fica armazenado disfuncionalmente nas neuroredes da memória. A lembrança de um evento que fica armazenado disfuncionalmente nas neuroredes da memória. Eu não vou explicar aqui como é mais ou menos essa técnica, né? É fácil de... Eu convido, o livro que eu escrevi também visando que profissionais da psicologia possam compreender melhor como lidar com esta situação, porque na faculdade a gente estuda muito, mas não estudamos especificamente como atender estes casos, porque não cabe também a um curso. Porém, é muito recorrente que nós que atendemos pessoas, muitas passam por experiências deste tipo, ou relacionam, né? O que eu tenho aqui é porque aconteceu isto comigo na infância. Então, é bom conhecer, compreender como hoje existem, sim, técnicas, né? E inclusive em alguns países chamam de psicotraumatólogos, né? Psicólogos que se especializam no trauma, né? Que aqui eu não tinha escutado, mas acho que é interessante, sim, mergulhar, né, em toda esta realidade do trauma, né? Compreender melhor o trauma, e talvez esta técnica de EMDR possa ser interessante, né, de conhecê-la e talvez fazer uma especialização, né? Sim, eu quero também falar do livro, né? Eu recomendo o livro do Dr. Dante Aragon,
o abuso sexual contra crianças e adolescentes, estratégias de intervenção e psicoterapia. Doutor Dantes também tem cursos, né? Eu Temos. super recomendo. E no final do programa ele vai passar calmamente o WhatsApp, o e-mail e o que necessário for. E ele está aberto, assim como a doutora Fernanda, também aos convites, gente, instituições. Eu sei que nós somos seguidos por muitas instituições, escolas, né? Professores também, estão abertos profissionais a levar essa fala sobre o abuso sexual infantil. Temos mais perguntas chegando, doutores. Tem uma aqui que eu vou destacar, que é da Marlene Domeia. Ela pergunta o seguinte: o mundo virtual pode aumentar os casos de abuso? Por quê? Muito importante, porque hoje todo mundo está ligado nas telinhas, né? Sim. E crianças também. É a Sim. síndrome da cabeça baixa. É. E por um lado, É. né? Posição, né? Eu almoço muito sozinha e observo muito as pessoas, às vezes casal, estão perdendo o tempo desse encontro de almas, de olhar nos olhos do outro, os dois estão de cabeças baixas. Sim. A internet nos conecta e nos desconecta Exatamente. ao mesmo tempo, né? Quer dizer, nos possibilita estar em muitos lugares, abrir, né, muitos mundos, mas ao mesmo tempo acaba nos desviando das relações ali presenciais, Que né? são essenciais. Exato. O mundo está ficando cada vez mais desumanizado. Individualista. Precisamos orar e vigiar nossas... muitas das vezes, né, saímos da própria teoria para a prática. Com certeza. Né? Porque a gente carrega aí o celular, fica desesperado ao imaginar que podem levar nosso celular, porque tem tudo ali. É a vida. E, infelizmente, as crianças também estão perdendo o contato com os livros. Né? Muito. Muito E triste. eu sou de uma época de que a gente... almoço de domingo, sabe? Que ele chamar a criançada, todo mundo sentar e comer a galinha, macarrão com galinha, era o almoço de domingo. Hoje, às vezes, né, chego na casa de... Isso não é uma crítica, apenas uma observação como psicóloga, né? Às vezes chega na casa de afilhados, cadê o pessoal? Na hora do almoço, todo mundo, cada um no seu quarto. Pois E aí é um no computador. Então, voltando à pergunta da Marlene Domeia, o mundo virtual pode influenciar ou aumentar os casos de abuso? Por quê? O porquê a gente está até falando. Exato, né? exato. Né? É mais fácil ser escondido, né? Sim. Porque o contato ali, o acesso à criança, ele se facilitou muito. Não precisa estar presencialmente, não precisa estar dentro da casa da criança para conseguir ter esse acesso, né? Realmente há um risco muito grande e o próprio abusador, ele se sente mais à vontade, se é que eu posso colocar essa palavra, para poder abordar uma criança. Como que vai encontrar, né? Como que vai pegar o rastro desse abusador? Como é mais fácil, né? Sim, eu penso também muito rapidamente, porque o tempo está acabando, que algumas estatísticas na Europa, por causa da pandemia, né, que o uso da tecnologia cresceu, dizem que triplicou o número de abusos sexuais na internet, né? Então, essa vulnerabilidade, né, tanto os abusadores veem que existem espaços para que eles possam se relacionar com as crianças, e também existe esta má educação que estamos tendo como geração com as crianças, de saber usar essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, que é a tecnologia, mas tem que existir também critérios, uma boa formação, né? Eu, pela minha vocação, né, como membro de um instituto da Igreja Católica, eu vivo celibato, eu não tenho filhos,
Mas conheço muitos amigos que se têm esta preocupação, né, e de como ajudar a que a criança possa crescer com o celular, mas também tendo este cuidado, não só cuidado de possíveis abusadores, e sim que não seja uma ferramenta que gere vícios e que a criança não possa se desenvolver melhor por estar tão dependente do celular, né? O abuso, entra na brecha das relações humanas. Então, assim, se basicamente a gente passa a maior parte do nosso tempo livre se relacionando através desse meio da internet, o celular, que é o mais acessível ali, como que a gente aprende a se relacionar, né? Uhum. Aí entra a internet acaba proporcionando essa brecha para o abuso. Se relacionar dá trabalho, né? É algo que requer um esforço, como você mesmo disse, Sônia. Tem que sentar, tem que almoçar, tem que conversar, tem que sentir tédio, né? Às vezes tem que escutar o outro com atenção, com cuidado, toma tempo. Enquanto a gente tem, em contrapartida, a gente tem uma internet que tudo é mais rápido, dinâmico, né? Por isso comentei sobre o tédio, né? As pessoas levam o seu tempo, a gente vive isso na clínica, né? Para a pessoa chegar a determinados momentos importantes de insight, de cura, isso toma um tempo. E aí, como é que a gente aprende a esperar, a observar, a ser paciente com o outro, se a gente tem uma dinâmica de receber muitas coisas, muitas informações, muitas luzes, muitos sons em tão poucos segundos, né? Gente, o programa terminou. Olha a produção do programa dizendo que está excelente. A direção do programa também já me passou informações, adorar. Já fica o convite para os 2 doutores retornarem aqui. Em algum momento vamos conversar fora do estúdio, porque tem muita gente querendo ouvi-los mais. Eu quero agradecer, em nome de toda a equipe técnica, toda a Rádio Catedral, a participação de vocês. E tenho um pedido para encerrar aqui. Cada um de vocês passem o contato e deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Está ótimo. Bom, primeiro os contatos da Reconciliatio, né, que é o espaço onde nós trabalhamos, né? Reconciliatio é com T-I-O no final. Vocês podem encontrar, né, nossa página web, reconciliatio.com. Também o e-mail é reconciliatiopsi@gmail.com. E o nosso telefone é DDD 24, que nossa sede é em Petrópolis, 9988-35959. 24 9988-35959. E aí vocês vão poder entrar em contato conosco, também pode ser pelo Instagram, colocar Reconciliatio, vão encontrar muito fácil as coisas que fazemos. Assim, a minha mensagem é de que, primeiro, assim, a gratidão de poder estar aqui tendo esse diálogo com esse tema, que é um tema que para mim é muito caro, é um tema que por várias razões chegou à minha vida e eu estou dedicando também parte da minha vida profissional à formação para poder prevenir todos estes males, e especialmente dentro da Igreja Católica, que é o lugar onde nasceu também este projeto nosso. E em primeiro lugar me dirijo a todas as pessoas que têm algum sofrimento, de parte, seja da sociedade, seja da igreja, até da minha própria comunidade, porque também, como muitas comunidades novas na igreja, também passaram por luzes e sombras, e eu quero, assim, de coração, dizer para elas, dizer que vamos fazer um pedido de perdão, né, como membro da igreja, especialmente as vítimas dentro da igreja, mas também, em geral, todas as pessoas que passaram por momentos difíceis, que se aproximem e busquem ajuda. Essa seria a minha mensagem, e com certeza o programa é Viver Bem. Eu acredito que
sim, é possível curar as feridas juntos e é possível também que tenhamos uma sociedade cada vez com relações mais saudáveis. Sim, vou ser bem breve e quero apenas dizer que ninguém precisa passar por isso sozinho, né? É preciso estar junto. Então a gente está aqui para o que vocês quiserem, estamos aí à disposição. Sim, eu quero agradecer mais uma vez, deixar o contato aí, é o meu contato de toda a minha equipe da Clínica Viktor Frankl. Nós somos 16 psicólogos especialistas em logoterapia, um psiquiatra também especialista e professor de logoterapia e uma neuropsicóloga que também é especialista em logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida. Nosso contato da secretária 2135-1804 e o nosso WhatsApp é o 99506-6463. Gente, para encerrar, eu quero desejar que cada um de vocês e nós também sejamos sempre uma pérola. Se não sabem, a pérola para se tornar pérola, ela passa por muitos sofrimentos. E eu gosto muito de elucidar, às vezes eu apresento esse texto, A Ostra e a Pérola, para lembrar que a pérola ela é valiosa, mas não é fácil se tornar uma pérola. E devemos lembrar que a pérola nasce de uma situação de sofrimento e foi o que nós falamos. Então a lição é, os sofrimentos, nós devemos aprender a ressignificá-los porque nos tornam pessoas mais fortes. E eu ouso dizer, se nos tornamos pessoas mais fortes, nós vamos ajudar ao mundo se tornar mais humano e mais bonito. Um abençoado domingo a todos e que a gente viva bem a vida que a gente tem.